Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para ler Números capítulo 24, mas eu queria pedir para você se inscrever no canal do YouTube, seguir a página do Face, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esses vídeos, para que vidas sejam transformadas. Amém? Gente, nesse capítulo a gente vai concluir a história de Balaão. A gente está falando sobre esse profeta desde o capítulo 22, onde ele foi tirado de sua terra pelo rei de Moabe, e Balaque, ele queria que Balaão proferisse palavras de maldições aos filhos de Israel, que estavam nas campinas de Moabe. Mas diferente do que esse rei esperava, as palavras ditas por Balaão foram somente palavras de bênção e que o próprio Senhor colocava em sua boca. No capítulo passado, a gente viu duas tentativas do inimigo do povo de Deus em lançar palavras de maldição em direção a eles. A primeira no monte Bamote Baal e a segunda no monte Pisga. E no final do capítulo, Balaque já estava transtornado porque todas as suas investidas nos israelitas não havia prosseguido conforme o esperado por ele. Mas mesmo assim, ele tenta mais uma vez e ele leva Balaão ao Monte Peor. Antes de começar a leitura do capítulo, eu gostaria de relembrar a maneira, a intenção que Balaão se aproximava de Deus depois de oferecer os sacrifícios. Nas duas primeiras tentativas de Balaão ao falar com o Senhor, ele vai sempre cheio de segundas intenções, querendo chantagear Deus, sempre tentando mudar a vontade do Senhor e não abençoar, mas amaldiçoar Israel. E nessas duas vezes eles oferecem os sacrifícios e Balaão diz que vai se afastar um pouco para ver o que o Senhor vai falar com ele, como quem diz: vamos ver agora, né, se com esses sacrifícios o Senhor se agradou. E isso fez com que ele mudasse a sua opinião e que agora me permitisse proclamar as palavras de maldições para atender o meu desejo de ser honrado nessa terra, de receber riquezas de Balaque. Vamos à leitura do capítulo. Vendo Balaão que era do agrado do Senhor, que abençoasse a Israel, não recorreu como das outras vezes aos encantos, mas voltou a face para o deserto. O final do capítulo passado nos descreve exatamente tudo igual o que eles fizeram nessas duas tentativas frustradas de tentar mudar a vontade de Deus através dos sacrifícios. Mas a gente vê aqui que nessa terceira vez alguma coisa mudou, e foi a maneira como Balaão se conduziu perante o Senhor. A palavra nos diz que ele agiu diferente das outras vezes. Ele não recorreu ao Senhor com a intenção de mudar a Deus ou chantageá-lo ou pedir, né, por favor, que Deus pudesse satisfazer o seu desejo ou o desejo de Balaque. A palavra nos diz que ele já sabia o que agradaria o Senhor, no entanto, ele não queria mais convencer Deus a fazer algo que não lhe agradaria. Ele não tentou modificar a vontade de Deus em abençoar Israel, até porque tempos antes o Senhor havia dito pela boca do próprio Balaão que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, ele não muda, nele não há sombra de dúvidas e nem variação. Sendo assim, Balaão se abriu ao Senhor, ele não desejava mais que a sua vontade fosse feita, ele nem tinha segundas intenções. Nesse momento, ele estava totalmente se entregando ao Senhor para ser usado como instrumento, como Deus bem entendesse e quisesse. Levantando Balaão os olhos e vendo a Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Em todas as outras profecias ditas por Balaão, o Senhor colocava as palavras em sua boca, mas nessa terceira ele teve uma experiência diferente de tudo o que já acontecera. O Espírito de Deus veio sobre ele, não mais obedecia em repetir as palavras do Senhor, agora o próprio Senhor vem e profere as palavras através da vida dele. Então proferiu a sua palavra. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso, cai em êxtase, porém de olhos abertos. Balaão aqui estava experimentando algo totalmente novo, ele até nos descreve tudo o que estava acontecendo com ele, que agora ele tinha os olhos abertos, a sua visão espiritual havia sido aberta pelo Espírito de Deus, e ele podia enxergar além do que ele estava vendo, do físico que estava em sua frente. Ele ouvia os ditos de Deus, agora não mais estava se deixando levar pelos seus anseios do seu coração enganoso. Ele estava atento a tudo que o Senhor estava dizendo e proclamando. Não tinha interferências humanas, era sem barulho, como se o corpo corruptível dele não estivesse aguentando tamanha presença do Senhor, como se ele tivesse sido transportado para fora de si, mas ainda assim permanecia de olhos abertos, vendo além do natural, o espiritual e o profético.
Isso é o que a presença do Espírito Santo faz, e olha que tremendo, ele habita em nós, e no momento em que a gente busca ele sem pretensão nenhuma, simplesmente porque a gente quer conhecê-lo mais, nos relacionar com ele, realmente andando, nos aprofundando e caminhando a águas profundas, quanto mais intimidade, quanto mais conexão com o Espírito, quanto mais espaço a gente abrir para que ele flua, mais a gente vai ouvir as coisas do céu, mais sensível a gente vai ficar à sua voz e ao seu comando, os barulhos, as inquietações, os ruídos serão quase inaudíveis, nossos olhos se abrirão para coisas além das circunstâncias, para além daquilo que a gente está vendo no físico. A gente vai ter visão, a gente vai ter sonhos, a gente vai saber mais coisas sobre o céu do que sobre o que está acontecendo aqui na terra. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Aqui nos fala sobre a terceira profecia de Balaão, né, que começa aqui no versículo 5. A gente vê que Balaão fala o quão boa, o quão admiráveis são as tendas de Jacó, quão lindas são as moradas de Israel. Isso nos lembra o que Balaão disse sobre Israel em suas duas profecias. A primeira ele diz, veja um povo que habitará à parte, entre as nações não será contado. Essas palavras indicam que Israel era um povo santo, um povo separado ou santificado para Deus. Na segunda profecia ele diz, não vi iniquidade em Jacó, nem maldade observei em Israel. Isso significa que aos olhos de Deus eles eram perfeitos. Então a primeira profecia revela que Israel é santo, a segunda revela que Israel é perfeito, e agora na terceira revela que Israel é belo. Então aos olhos de Deus a nação de Israel é santa, é bela e sem pecado. Quanto à posição, ela é separada. Quanto à natureza, ela é perfeita. E em termos de aparência, ela é linda. E tudo isso está apontando para aquilo que o Senhor fez por nós, né? Transformou a nossa natureza em Cristo. Nós nascemos de novo. Nosso velho eu morreu. A nossa natureza não é mais pecadora, mas é de filhos de Deus. Não carregamos mais o pecado, a herança de Adão em nós. Nos separou, está nos santificando, tirando todo o fermento que ainda resta em nós. Afinal, nossa alma está sendo transformada para então nos apresentarmos como noiva de Cristo à igreja gloriosa. Assim como nos diz em Efésios 5, 26 e 27. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Como vales que se estendem, como jardins ao lado de um rio, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão água, suas lavouras estarão bem irrigadas. Seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito, eles têm a força de um boi selvagem. Devoram as nações inimigas, quebram os seus ossos em pedaços, e com setas as atravessam. Como um leão encurvam-se e deitam-se como leoa. Quem os despertará? Bendito os que te abençoares e maldito os que te amaldiçoarem. Essas palavras aqui me lembram muito o Salmo 1, do versículo 1 a 3, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a correntes de água, que dá o seu próprio fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Então o Senhor estaria aqui com eles, e em tudo os prosperaria. Eles seriam abundantes, dariam muitos frutos, assim como um jardim ao lado de um rio. Tudo o que o jardim precisa estaria ali na sua disposição. Podemos também trazer essa palavra para os dias de hoje, onde o Senhor está conosco e em tudo nos fará prosperar. Porque Ele não nos falta, Ele será como a água que nos disponibiliza florescer e dar frutos no tempo certo. O prosperar aqui não é só comprar aquilo que o dinheiro compra, mas também é comprar aquilo que o dinheiro não compra, porque tem muita gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E o Senhor quer nos prosperar nesse sentido, que a gente possa comprar tudo que o dinheiro compra, mas também possa comprar tudo o que o dinheiro não compra. Porque o ímpio, aqueles que não andam nos caminhos do Senhor, também podem enriquecer nessa terra, mas tudo isso virá por meio de dor, virá com dor. Às vezes eles vão se ausentar de suas casas, não vão ver seus filhos crescer, mas não é isso que o Senhor deseja para nós. As suas bênçãos não nos acrescentam dores. Lá em Jeremias 29:11 diz assim:
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então o Senhor quer nos prosperar sem nos causar dano. Ele quer que a gente cresça nessa terra. Ele quer nos dar tudo do bom e do melhor aqui nessa terra. Ele conhece os caminhos que tem para nós, os planos que Ele tem para nós, mas a gente precisa andar segundo os seus planos, senão a gente não alcança isso, porque os planos são dele e Ele que conhece. Por isso a gente deve andar nos caminhos do Senhor. Aqui no versículo 7 diz assim: de seus baldes mandarão água, suas lavouras estarão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Agag era rei dos amalequitas nessa época aqui, a gente sabe que eles representam a carne, ou seja, o que aqui está nos dizendo é que a carne não vai prevalecer, nosso rei, Cristo, que já habita em nós, é maior do que a carne, a gente vai sim conseguir derrotar e vencer a nossa carne caída, a nossa alma caída. E na primeira parte desse versículo aqui nos diz que de seus baldes mandarão águas, ou seja, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo já habita em nós, a gente só precisa deixar ele fluir e assim a gente vai conseguir eliminar de uma vez por toda a nossa alma caída. No versículo 8 diz que o Senhor fez a obra de os tirar do Egito. Jesus nos tira do mundo e ele se dispensa para dentro do nosso espírito, vem fazer morada em nós. Mas não Jesus, não o Cordeiro de Deus que vem habitar em nós. É o Cristo glorificado, é aquele que ressuscitou, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele nos dá autoridade para nos posicionar contra os nossos inimigos. A força já está em nós. Tudo que a gente precisa para vencer já está em nós. Balaão termina, né? Benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Assim como o Senhor havia dito para Abrão, lá em Gênesis 12, Deus não muda, Ele não varia, nele não há sombra, Ele é fiel à sua palavra e tudo o que Ele te prometeu pode ter certeza que irá se cumprir. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui é que a palavra de Deus é viva, então abram a Bíblia, leiam essas passagens, sabe? Deixem o Espírito Santo fluir, deixem o Espírito Santo falar com vocês, porque ele pode estar falando comigo de uma maneira, dessa maneira aqui que eu estou passando para vocês, mas ele com certeza vai falar de uma maneira diferente para vocês, porque é assim que o conhecimento se espalha. Eu não estou falando aqui do estudo da palavra, sabe, da hermenêutica ou da exegese, mas eu estou falando aqui de revelação, da revelação que o Espírito Santo pode nos dar, da revelação que está por trás da letra, porque a letra mata, mas o Espírito por trás dela vivifica. Amém? Então Balaque se encolerizou contra Balaão, bateu as mãos e lhe disse: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas essas 3 vezes os abençoaste. Agora foge, vai para teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas o Senhor te privou desta honra. Balaão respondeu a Balaque: não falei eu aos teus mensageiros, dizendo: ainda que Balaque me dê o seu palácio cheio de prata e de ouro, não posso desobedecer à ordem do Senhor, fazendo bem ou mal de seu próprio coração. Aquilo que o Senhor disser, isso falarei. Agora que voltarei para o meu povo, vem e te avisarei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então, aqui a palavra de Deus é confirmada. Deus não mudou de ideia e ordenou que Balaão amaldiçoasse Israel. E é para realmente a gente não ter dúvida nenhuma de que quando Deus fala algo, ele não muda de ideia. Então, ouvindo as palavras, né, do profeta Balaque, ele realmente ficou indignado, ele fica com raiva, ele realmente se irou que todo o seu plano foi frustrado. Balaque, ele pediu uma maldição para Israel e no fim ele foi testemunha de todas essas bênçãos para esse mesmo Israel. Aqui Balaque fala para Balaão, né, foge. O inimigo sempre vai querer nos colocar para correr, vai querer fazer com que a gente fuja. Porém, Deus não nos deu um espírito de temor e a gente deve ficar firmes e fortes, cheios de fé que o Deus vivo vai nos dar a vitória. Outra coisa importante da gente olhar aqui é que Balaque, ele disse que Deus impediu que Balaão recebesse uma generosa recompensa. Às vezes parece que a gente perdeu algo bom, mas nem sempre aquilo vem de Deus. Aquela recompensa viria com o preço de desobedecer a ordem do Senhor e não seria mais bênção, né? Ela viria em forma de maldição, porque nada que não vem de Deus é bom, por mais atraente que pareça. Às vezes pode parecer que Deus está nos tirando algo bom ou impedindo que algo bom chegue até nós, mas na verdade Ele está nos livrando de um grande problema que ainda a gente não consegue enxergar,
mas que no futuro tudo vai fazer sentido. Vamos falar um pouco dos versículos 12 e 13. Aqui está falando que ele não poderia desobedecer a ordem do Senhor, mesmo com aquilo que tinha no coração dele. Então, é mais ou menos assim, apesar do coração dele, das intenções dele serem gananciosas, cobiçando a honra terrena, né? Ele não poderia desobedecer ao Senhor, né? Apesar dele querer muito essa honra, essa glória que Balaque poderia dar para ele, ele não poderia ir contra a vontade de Deus e contra a soberania de Deus. Aqui, gente, é importante lembrar que Balaão, ele falou tudo isso através do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. Então, somente assim, somente através do Espírito Santo que a gente consegue deixar de lado todas as nossas vontades e andar segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Somente assim a gente pode ser fiel ao Senhor, porque não é mais nós que estamos vivendo, mas é Cristo vivendo em nós. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Ele tem a visão do Todo-Poderoso e cai em êxtase, porém de olhos abertos. Então aqui Balaão faz a sua quarta profecia e ele começa dizendo exatamente aquilo que ele havia dito no começo desse capítulo, que agora ele não mais ouve e enxerga segundo o seu próprio entendimento, com os seus próprios olhos, mas sua visão e sua audição espiritual foram abertas e ele pode enxergar além do natural e ouvir além do físico. Eu o verei, mas não agora. O contemplarei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro que quebrará as frontes de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será conquistado e Seir, seu inimigo, também será conquistado. Mas Israel fará proezas. Um dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes da cidade. O cumprimento dessas profecias está lá registrado em 2 Samuel 8, do versículo 2 ao versículo 14, que relata como o rei Davi derrotou os moabitas e os edomitas. Mas essas realizações aqui também prefiguram as conquistas de Cristo sobre o mundo inteiro. Tanto a estrela quanto o cedro se referem a Cristo. O cedro é Cristo que possui poder e autoridade, e a estrela é Cristo, a luz do mundo. Logo depois da segunda vinda do Messias, virá a era do milênio, onde Cristo reinará na terra por 1000 anos, até que ele tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, como nos diz lá em 1 Coríntios 15, 25. As nações que estarão nesse período serão governadas por ele, mas não será uma democracia. Tudo o que o Senhor falar, as nações precisarão obedecer. Será um governo com cetro de ferro. Lá em Apocalipse 19, 15, nos diz assim: da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com elas as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus vai dominar as nações na era do milênio com cetro de ferro. Lá em Apocalipse 22, 16 nos diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Cristo é a estrela da qual Balaão profetizou. Vendo Amaleque, Balaão proferiu a sua palavra e disse: Amaleque era a primeira das nações, mas o seu fim será ruína para sempre. Depois, vendo os quenitas, proferiu a sua palavra e disse: firme está a tua habitação e pusestes o teu ninho na penha. Todavia tu, quenita, serás destruído quando Assur te levar cativo. Proferindo ainda a sua palavra, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Navios virão das costas de Quitim, afligirão a Assur e a Eber, mas também perecerão. Então Balaão se levantou e tomou o seu lugar. Balaque também seguiu o seu caminho. Então Balaão proferiu mais palavras de condenação sobre Amaleque e os quenitas, profetizando a destruição total deles. Amaleque era a primeira das nações, mas o seu fim era ruína. Eles não prevaleceriam nem como nação e nem como aquilo que eles representam, a carne caída. Então ela não vai ganhar, sabe? O espírito vai dominar a nossa carne. Os quenitas, eles estavam firmes em suas habitações, mas iriam ser destruídos. Algo que a gente precisa pensar com relação a isso é: em que rocha nós estamos nos firmando? Dependendo de onde a gente está nos firmando, a gente vai ser destruído. Nós não podemos nos firmar nos nossos empregos, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, mas a gente deve estar firme em Cristo.
A nossa rocha não pode ser a rocha do mundo, mas a nossa rocha precisa ser o Senhor. Gente, nas profecias de Balaão, né, Deus dá o testemunho a favor do seu povo. Esse testemunho é devido à sua posição como povo redimido por causa da serpente de metal que foi levantada e da água que havia procedido da rocha que foi ferida, apontando diretamente para o nosso Salvador e a salvação por ele operada. Então o povo pecava e Deus o disciplinava, mas não o submetia à condenação. A interpretação das profecias aqui é literal, tudo isso foi real, tudo isso aconteceu com Israel, eles viveram tudo isso, mas isso aqui aponta figurativamente para nós, porque Cristo foi levantado, a nossa posição agora é segura e perfeita eternamente, embora o nosso comportamento possa exigir a disciplina do Pai, todavia Deus é por nós e contra os nossos inimigos. Amém? Gente, esse é o capítulo 24, fiquem com Deus, até mais!